Saudações aos ouvintes da HaglerCast. Hoje a Hagler Engenharia vai abrir um tema que envolve tecnologia, inovação e, claro, automação. Hoje temos um convidado muito especial. Estamos aqui com um dos representantes da empresa Rei das Cortinas e Persianas e ele vai aqui explanar para vocês aí que vocês que estão comprando seus lotes, estão comprando aí suas residências, querem automatizar, vamos aqui abrir uma conversa para explicar um pouco sobre as atividades e, claro, as soluções que o Rei das Cortinas e Persianas tem para você. Bem, Matias, muito obrigado por... Satisfação imensa estar aqui hoje, né, nesse frio de Manaus, mas... Hoje tá frio, né? Que choveu, né? Mas Manaus nunca costuma ser frio, né? Exatamente. E Matias, agradeço muito, né, por ter aceitado esse convite. Sim. Eu gostaria muito, cara, que você se apresentasse, explicasse um pouco aqui pro cara ouvinte que está aqui participando, para conhecer um pouco da empresa de vocês. A Rei das Persianas, das Cortinas e Persianas tem uma vasta história e vocês não estão há 5 anos nem 10 anos não. Conte um pouco sobre isso. Há muito tempo já. Na verdade, quem abriu o Rei das Cortinas... O Rei das Cortinas e Persianas tinha outro nome, né? Antes de 2019, era Arte La Paz, foi um nome bem, digamos assim, fraco, né? Mas era comandado pelo meu pai, né? Ele comandou a empresa até 2018, 2019. Hoje ele ainda está presente, obviamente, né? Desde 2019 eu assumi a questão empresarial, né? As diretrizes da empresa, e aí desde lá a gente vem uma crescente muito grande, né? Saímos de um quintal de uma casa para uma fábrica hoje, uma loja. Legal, né? cara. E hoje só vem uma crescente muito grande. E não só isso, né? O Rei das Cortinas e Persianas, ele não só quer levar a persiana para a pessoa, eu sempre prezei pela tecnologia. Então, eu sempre venho tentando trazer o que? A facilidade do cliente no seu ambiente, né? E aí a gente vai contar muito mais sobre a questão de tecnologia, como é que a gente se tornou pioneiro em automação aqui em Manaus. Hoje todo mundo tem, né? Mas claro que a gente foi os primórdios da automação. A motorização já tinha há muito tempo, mas a automação, claramente, Rei das Cortinas foi um dos primeiros a trazer aqui em Manaus. Pô, cara, que bacana. E pelo que eu andei pesquisando, né, um pouco sobre a empresa de vocês estão no mercado quantos anos mesmo? A gente está 24, tá batendo os 25 anos. 25 anos, exatamente, né? Vai estar batendo os 25 anos, né? A empresa hoje, digamos que ela ficou esquecida por uns 12 anos, né? Desde que eu assumi a empresa, a gente tem uma crescente muito grande, tanto na questão do marketing, né, empresarial, que a gente busca muito isso, né, o que o cliente quer ver, às vezes a gente vê a necessidade, o cliente queria às vezes ver só ver um vídeo de uma cortina e as pessoas enrolavam muito, não? E a gente trouxe essa questão, mas a gente está há muito tempo no mercado, só que de 2019 para cá, quando foi que eu assumi, antes de 2019, né, ela era praticamente desconhecida, né? Uma empresa que só trabalhava com vendas de uma ou outras persianas, né? Eu vim com esse pensamento grande. Antes da empresa, eu era agente de portaria, né? Trabalhava num galpão vazio, e foi lá que em 2019 eu li um livro, esqueci o nome do livro agora, cara, mas tinha uma frase que me impactou muito, que era: você tem que abraçar os momentos da vida, né? Era basicamente isso, não vou lembrar exatamente. E aí foi quando veio a pandemia e eu falei, poxa, é agora, né? Na minha cabeça. Falei, cara, tá todo mundo em casa e a gente precisa levar as persianas para as casas das pessoas, cortinas. E aí foi quando eu me demiti, né, do emprego antigo que eu tinha. E aí eu falei, época de pandemia, né? Época de pandemia, exatamente. Caramba, pessoal, época de pandemia. Exatamente. O Matias foi um cara corajoso em época de pandemia. Isso porque quem trabalha quer ter aquela segurança de ter seu salário, e você foi exatamente. Foi além, né? Isso, porque assim, quando eu li aquele livro, ele era muito impactante, eu realmente esqueci o nome dele, né? Eu vivia naquele galpão, fiquei um ano e meio mais ou menos naquele galpão. De lá eu li 2 livros, que foi a Bíblia, né? E li também esse livro. Ele me impactou muito nessa questão do marketing, era sobre o marketing. E aí me pegou, eu falei, cara, tem que aproveitar esse momento.
Que é um monte de pessoas... Porque assim, a gente viu que a gente postou um vídeo simples, ele deu muito engajamento. Rapaz, e eu falei, pode ser melhorado. Claro, a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Mas a gente fez um vídeo legal e aí postava, começamos a fazer as diretrizes, né, do Instagram, começamos a ver um tráfego pago, que em 2020 era uma coisa assim que ainda as pessoas ainda estavam abrindo os olhos para aquele momento, né? E eu já sabia sobre essa questão, claro, não sou um expert nesse quesito, mas fiz o que eu sabia. E aí foi a tecnologia do marketing, ou seja, do Instagram, que levou a empresa a grande... Ou seja, a gente saiu de 2 ou 3 persianas vendidas ao mês, digamos assim, né? Porque a gente não... A minha família ensinou comigo ter uma venda estável por 50 persianas ao mês. Isso do dia para noite, assim. Caramba. E aí foi um despertar muito grande. Na época eu falei, não, pai, eu preciso de R$300 para eu jogar, né, nas plataformas e engajar ela para ver se joga. Meu pai tinha, na época, ele tinha R$400 na conta. E ele acreditando no meu potencial, ou seja, da forma que eu falei, foi quando aconteceu tudo. E desde 2020 a gente vem nunca mais baixou, numa crescente muito grande, graças a Deus. Hoje o Rei das Cortinas, né, os 4 cantos de Manaus, ela tem pessoas que conhecem ela muito pelo fato do marketing. E hoje, né, somos eu e meu pai, que eu não costumo falar que eu sou diretor comercial, eu falo que eu sou vendedor. Eu comecei assim, eu vou ficar assim até o final da empresa, né? Hoje eu vendo também, não tem por que a gente hoje tem uma empresa que já tem seus vendedores, tem os seus funcionários. O dono, né, ou a pessoa que começou isso, não sair para a rua, não fazer mais o trabalho que fazia antes, né? A gente tem que respeitar os nossos momentos e eu ainda saio, ainda vendo, é uma coisa que eu gosto muito, né? O Rei das Cortinas é uma paixão muito grande, não só minha, mas da minha família mesmo. Mudou a nossa vida. Quem diria, a minha mãe fala isso, né? Quem diria que numa pandemia que ficou todo mundo um ano assim, travado com as coisas, né? E naquele ano foi uma reviravolta muito grande. Então, tem 24 anos a empresa, mas de explosão total, assim, desde 2020 para cá, a empresa vem crescendo muito, né? Tanto que hoje a gente tem, não filiais, temos representantes tanto em Boa Vista, né, Santarém, Belém, mas também vendemos para o Acre e Rondônia, né, Roraima. Então, todo o estado do norte do Brasil, a gente está tentando ficar composto nesses estados para que a gente consiga obter, né, mais resultados, tanto financeiro quanto no marketing também no Instagram. Pô, bacana. Então aí no caso, vocês pegam ali, pelo que eu entendi, a região norte em si, isso, né? Hoje a região norte é o nosso, como é que posso dizer para você, ela é a nossa prioridade, digamos assim. Mas não quer dizer que um cliente de São Paulo... Não. Ó, você aí, ó, vê o marketing aqui, ó, do Rei das Cortinas e Persianas, não se limite não. Exatamente. Entre em contato. Hoje em dia tem a facilidade, né? Exatamente. Hoje em dia é tudo frete aéreo. Isso, a gente manda, não tem problema nenhum. A gente manda, nós estamos abrindo o site, né, para facilidade. Vamos vender em grande escala, então não tem problema nenhum. A gente vai vender para todo o Brasil. Essa é a grande realidade. Poxa, bacana, Matias. E assim, você contando sobre a sua trajetória profissional, isso aí a gente pega como o início de uma liderança. Exatamente. Né? Então você pegou uma situação em que você já vivenciava, né, junto à sua família, só que diretamente não participava indiretamente. Isso. A gente percebe que você buscou ter a experiência com atividades que não tinham correlação, mas nem por conta disso você deixou de estudar para ser um bom gestor. Exatamente. Que aí entra num tema, pessoal, que a gente fala sobre liderança. Liderança, ela é primordial, principalmente para aquelas empresas que trabalham com venda. O Matias aqui mencionou que não é porque é o dono, ele tem funcionários para entregar o produto, mostrar o produto e vender. O objetivo do vendedor é vender e de você é comprar. Só que assim, quando mostra a cara que está por trás de toda essa história, acaba que o cliente, né, ele se sente mais seguro. A gente tem como referência, por exemplo, a Van, né? Exatamente. A Van, ela de um tempo para cá, ela já era grande.
Quando o pessoal costuma falar velho da Havan, quando ele começou a se mostrar à frente de toda a publicidade, o boom foi lá pra cima. Mas é isso como você falou, você pegou essa pegada. Então assim, não adianta a gente criar roda, a gente aprende com a experiência de outras pessoas. Então, Matias, eu queria que você falasse um pouco, me falasse sobre quais foram os desafios, assim, depois que você se inseriu diretamente na empresa, né, assumiu toda essa liderança, quais foram as principais barreiras até vocês conseguirem sair daquilo que você mencionou, né? Tinha já uma rotina de venda de X e multiplicou para Y, né? Isso devido à liderança. Sim. Quais foram esses desafios que você teve até chegar, posso te falar, tá? Sucesso que é a empresa de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, desafio, na verdade a gente tem desafios até hoje, né? Mas a gente hoje consegue controlar mais a questão dos desafios, mas assim, no começo a gente via o quê? Que era muito dificultoso a questão de material, matéria-prima para a questão de persianas. De persiana tinha, mas assim, questão de persiana de qualidade aqui em Manaus. Assim, era muito difícil a matéria-prima de um tubo, de uma base, né? Até mesmo de um tecido, né? Era muito difícil. Então, essa foi a primeira dificuldade. Tanto que na época que a gente começou, quando eu comecei com meu pai, né? Eu tomei à frente, eu via que a dificuldade era qual? Era a quantidade de persiana, porque tem vários modelos de persiana, então a gente estava limitado em algumas persianas. Hoje a gente vende todos os modelos de persianas, né? Mas naquela época era persiana PVC, uma persiana rolô, a rolô, que hoje é mais tradicional, que a gente vende bastante. Era extremamente difícil, isso eu estou falando em 2020 e 2021. Né? Então tinha uma pessoa que fornecia, mas também tinha uma dificuldade porque tinha alta demanda, ou seja, muitas pessoas compravam e acabavam acabando, e a questão de tráfego logístico para cá, para Manaus, a gente sabe que é muito difícil, né? Muito complicado. E aí a gente falei, olha, a gente vai ter que começar a trazer esses materiais, só que, claro, nossos recursos não eram altos naquela época, então a gente começou a trazer alguns outros materiais, né? Que a gente foi usando, mas não eram todos. Então a gente abriu espaço para quê? Para uma persiana, antigamente era PVC, aquela de tiras vertical. Isso aí usa muito em escritório. Na realidade ela está saindo de linha, né? Pelo fato de que ela tem muitos componentes nela e acaba que ela quebra com muita facilidade, enfim. Sim, porque é por causa que aqui dali é PVC, né? PVC. Aí resseca. Exatamente. Né? Aquele carrinho lá, meu amigo, que é um problema medonho aqui. Rapaz, tu falando agora sobre um pouco sobre os tipos de persianas, né? A gente agora percebe que tudo tá automatizado. Tudo. Hoje todo mundo pode ligar pelo celular o seu ar-condicionado, a sua iluminação, a sua TV. Eu tenho visto muito que o pessoal tem comprado, né? Alexa, né? É a cabeça de tudo, né? Sim, exatamente. E aí o pessoal sincroniza a automação de N componentes, né? Para poder... Pô, imagina, chegar em casa... Eu não sei nem se dá para trocar o nome da Alexa por outro nome, tipo, que nem... aqueles filmes de quadrinho, né, do Tony Stark, Jarvis, aciona... Eu acho que dá, não sei, na verdade eu não é uma curiosidade. Eu não uso muito a Alexa, mas assim, não uso, mas estou praticamente todo dia convivendo com ela, porque como a gente vende, né, mas eu acho que dá, eu creio que sim, não sei. Cara, é muito bacana tu chegar em casa, aí... Liga a iluminação da sala. Faz quase parte da família. Liga ar-condicionado da sala. Liga ar-condicionado do banheiro, que até em banheiro tem ar-condicionado agora, né? Aqui em Manaus não consegue ficar sem ar, né? Porque é muito quente, né? A gente sabe, a gente vive num clima tropical aqui. O pessoal fala, quais estações do ano? Manaus também. Inverno. Fala inverno, eu digo, rapaz, aqui é quente.
até o final do ano. Ou em chuva, às vezes, né? E chuva. E chuva, né? Como no caso E hoje. toró. O toró é o termo, né, que o pessoal usa. Poxa, bacana. Então, Matias, assim, pra você, como é que você chega assim nos clientes? No caso, a gente percebe muito que tem crescido a parte da construção civil aqui em Manaus. E aí, cara, o consumo dessa parte arquitetônica, de design de interiores, e tem investido muito, principalmente nessa parte de automação, falo no geral. Exatamente. E, cara, quem tá no quarto só Não quer acorda com o levantar. despertador, né? Acorda com o seu despertador ali, tá tudo escuro, aí vai lá com o seu controlezinho ou comando de voz. Sim. Né? Imagino que a tecnologia de vocês é assim. Interessante a gente falar sobre isso, porque em 2021, 2022, como eu te falei, tinha dificuldade de matéria-prima, a gente conseguiu resolver isso, claro, não 100%, mas conseguimos trazer as matérias-primas de algumas para esse ano, para que a gente começasse a trabalhar. Hoje nós temos bastante matéria-prima, e também em Manaus já cresceu bastante vendedores que vendem matéria-prima para esse ano. Se citar uma dificuldade hoje, digamos, para a gente chegar na questão da automação, a dificuldade hoje é que cresceu muito, digamos assim, o ramo de persianas e cortinas, né? Então, A demanda, tanto a demanda quanto cresceu pessoas também revendendo e etc. Hoje essa talvez seja a grande dificuldade, né? Mas enfim, espaço para todo mundo, vivemos um país, né, competitivo, né? competitivo, que a gente tem que estar atento para tudo, né? E sempre se inovando. Em 2021, 2022 foi o que eu percebi, né? Que tinha os concorrentes já, né? E aí quando uma vez eu estava na casa de um rapaz que ele é dono de uma empresa que faz automação. Ele falou: rapaz, eu faço automação dessas cortinas, tudo, etc e tudo mais. Eu falei: mas E aí o motor que eu trabalhava na época, ele não fazia automação, né? A motorização é diferente da automação. A motorização é quando você aperta no controle. Abre e fecha. Abre e fecha no controle. Aquilo é motorização. Ou seja, o motor está funcionando para abrir e fechar, etc. E a automação ela funcionou diferente. Ou seja, a automação é comando de voz, é uma facilidade de automação no celular, né? Você consegue abrir ela, e foi isso que eu vi uma grande dificuldade. A gente já vendia motores na época, em 21, 22, só que sem automação. E eu via muita... E a Alexa estava crescendo, né? A Amazon estava vendendo demais. E aí eu fui à procura desse material. Eu achei uma empresa... Rapaz, a Sul Brasil, acho que é Florianópolis, não esqueci, fugiu da mente o estado, mas enfim, a Sul Brasil. Eu conversei com eles, tivemos uma reunião, eu falei: olha, estou necessitando de uma questão que as pessoas tenham facilidade, tanto de falar, né? Porque as pessoas às vezes não querem levantar, cadê o controle? Tem que levantar, pegar o controle, levantar a persiana, né? A motorização já tem. E aí eles me apresentaram um motor que já vinha com Wi-Fi embutido, já tinha a questão do infravermelho dentro do motor, ou seja, facilitava a vida da pessoa. Ou seja, quando a pessoa consegue a automação, caso coloca aqueles negocinhos, né? Ele é inteligente, né? Sei. Tudo mais, aquilo também tudo é conectado. Até pelo tablet, né? Exatamente. Essa é a questão da automação. Tablet, quando a gente vê automação, a gente tem um motor e tudo mais. Em 2022 eu fui o pioneiro, isso eu posso falar, de trazer esses motores para cá. Eu trouxe esses motores para Manaus. Hoje, as pessoas que revendem materiais ou matéria-prima já vendem tudo, mas o Rei das Cortinas foi o primeiro. Ficamos basicamente um ano, acho que 9 meses, 10 meses mais ou menos, sendo os únicos que vendiam. Que aí as pessoas começaram a olhar, claro, os concorrentes, estão vendendo e tudo mais. Vamos surfar nessa mesma onda, porque tem mercado para todo mundo, exatamente, né? Hoje, mas a gente trouxe a questão a pessoa tá deitada num domingo. Poxa, no domingo a pessoa não quer acordar cedo. Aí ela vai lá, não, são 10 horas, 9 horas da manhã, Alexa, ou somente levantar a persiana, né? E aí a persiana ou a cortina também, que faz a automação de cortina, ela já se abre com muita facilidade, né? Ou a praticidade que hoje é necessário, a gente vive num mundo tecnológico. A gente não adianta se prender
numa coisa que não, deixa assim que vai ficar, tá vendendo assim, tá tranquilo assim, entendeu? Vão ficar nessa que tá vendendo aí você vai ver que mais pra frente você já tá mais vendendo tanto, porque você se prendeu lá atrás. E é isso que eu sempre tento buscar o máximo por Rede das Cortinas no PCO, né? Por exemplo, tem instalações que empresas dispensam para falar, não, é impossível colocar persiana aqui. Nós vamos dar um jeito de colocar a persiana aqui. Rapaz, tá aqui, né? Tô falando nisso, tá que nem a geladeira lá de casa, cara. Queimou a geladeira lá de casa, né? E, cara, digo, vamos comprar uma nova, porque já fiz tanto curativo com ela que eu cansei. Exatamente. Aí chegou o cara pra entregar a geladeira, né? Aí tinha que subir uma escada. Aí o cara olhou e tava chovendo. Aí ele falou, não dá pra passar. Olha aí. Não dá pra ir de mais como, rapaz. Não dá. Eu digo, você tem duas opções. Antes de você tomar a decisão, ligue pro seu chefe, converse com ele, né? Ou senão a gente pega, devolve o eletrodoméstico e a gente vai a outro canto e compra. Só que aí a gente vê, a diferença da situação que eu passei, que não tem nada a ver com vocês, com o que vocês estão entregando para os clientes de vocês, é o quê? É a solução em praticidade. Exatamente. Tu viu que o cliente precisava de alguma coisa e você, não, eu vou trazer isso. Sim. Né? E aí o cliente fica, poxa, bacana. Porque o que acontece? E a gente percebe que o problema hoje de Manaus é o atendimento. Isso é muito, é verdade. Vou te falar uma coisa. Você que tá aí nos acompanhando. Isso é verdade. Isso aqui é um papo praticamente comercial. Né? O Matias, ele tem o ramo dele, a Hagler Engenharia tem o seu ramo. E hoje o principal problema é o comercial, o atendimento. Eu duvido se você entrou em contato com alguma empresa, seja com qualquer tipo de serviço. Isso. Cara, o cara passa quase um dia para te responder. Exatamente. E tem mais. Só respondemos por WhatsApp e não aceitamos ligação. Eu digo, como assim? Tu é uma empresa... tá limitando o cliente, né? Sim. Isso é muito complicado. Como é que tu quer vender o teu produto se tu tá limitando? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu digo o seguinte, nós tentamos fazer aqui... que foi algo que a gente conversou inicialmente, que foi questão de liderança. Sim. Né? A gente o empresário ele cria a sua liderança dentro da sua empresa. E eu imagino que não foi muito fácil. Né? Eu falo que hoje o atendimento de Manaus é um câncer na questão empresarial. Cara, é muito ruim. Você ir no shopping, essa semana eu fui no shopping e eu fui atrás de um tapete. E eu fui querendo comprar o tapete, obviamente. Mas tem gente que, claro, vai só para olhar, mas eu tinha a intenção de comprar. E eu falei, moça, eu queria um tapete desse tamanho, né, da questão mais veludo, expliquei como é que eu queria. Ela olhou pro tapete e ela apontou, ela falou, olha, ali tem um monte de tapete ali, souber lá, se o senhor achar melhor, o senhor compra. Tipo assim, né? Eu falei, tudo bem, eu fui lá, vi os tapetes, mas obviamente não comprei pelo fato do atendimento. Mas isso é muito fácil, por exemplo, cadê aquela de, se você mandar mensagem por Rede das Cortinas, você será atendido, não vai demorar. Talvez porque pela alta demanda, obviamente. Sim. Mas se você mandar mensagem, as moças do call center vão responder você da melhor forma possível. Né? E é isso, uma coisa que ano passado eu tive uma reunião com elas, era tipo assim, qual é o problema que eu vi nos outros concorrentes, né? Indo em visitas. E essa é a questão de que eu ainda vejo. Por quê? Porque eu consigo ver a necessidade que o cliente tem também. E qual era aquele poxa, eu enviei mensagem para o fulano de tal, enviei mensagem para a empresa tal, e eles me demoraram muito para responder. Eles até fizeram mais barato, mas eu vou fazer com você porque você foi muito tranquilo, muito simpático, me respondeu e tudo mais. Essa é a questão, vender, né? E hoje eu estou vendo muito no Instagram, né, essas questões. Hoje a pessoa pensa que vender é na questão da ignorância. Não, eu tenho meu preço, eu vou vender meu preço se você quiser bem. Não é assim. A venda ela é uma conversa, ela é uma fidelidade que você fez com ela. Porque toda pessoa que fecha por Rede das Cortinas, ela tem 1 ano de garantia. Então ela tem 1 ano de vivência com a nossa empresa. Então não é só uma venda, não é só uma venda, é uma fidelidade que você fecha por mais ou menos 1 ano ou para muito mais tempo. Entende? Então, às vezes, as pessoas, tem muita gente, obviamente, procura preço.
Vem procurar. Mas isso aí é cultural daqui do norte. Exatamente. Apesar que o restante do Brasil, você aí, Isso. tem a questão do preço, claro, né? A gente pega ali Só que aí o que acontece? Em uma das nossas negociações, né? A gente pergunta, é o mesmo produto? Sim. Tá entendendo? Porque assim, se for o mesmo produto, beleza. Só que o que se torna diferencial isso que você está comentando aí? É aquela garantia de 1 ano que você dá, é o acompanhamento que você tem com o cliente. E a questão por exemplo, a gente tem até 7 dias para resolver o problema do cliente, se der algum problema. Né? Tem 7 dias lá, porque a gente vai rir, isso é fato. Né? Hoje, a gente tem poucas reclamações, assim, muito poucas, mas somos uma empresa, isso é fato, a gente, né, às vezes falha, mas sempre tentando acertar. Matias, assim, o que mudanças você tem assim enxergado depois que chegou essas tecnologias de automação aos clientes? O que tu enxerga assim? O que mudou da vida deles? Muita coisa, porque a praticidade da tecnologia, ela conforta muito, como eu posso dizer, a questão do cansaço da pessoa. Mais a questão do cansaço, por exemplo, digamos que chega em casa cansado, e, por exemplo, em casa em Manaus que a pessoa coloca 8 até 12 motores, entendeu? Então imagina, tu vai ter que fechar todas as cortinas e às vezes só um comando de voz muito prático que fecha todas as cortinas. Então a praticidade, mudança de vida, a tecnologia, o ambiente muda, sabe? Dá mais valor à casa. Por exemplo, se você colocar automação numa casa que ela vale 300 mil, você coloca 12 motores assim, ela vai supervalorizar a casa. Se você não tirar, obviamente, então supervalorização do seu ambiente. A gente está até fazendo isso com algumas construtoras, que elas estão, claro, não está nome, mas elas compram as cortinas com automação já da gente, né? Com automação e tudo mais, e aí elas valorizam um pouco mais o valor da casa, caso você compre a casa com aquela famosa valorização do imóvel, isso, né? Exatamente, entendeu? Dá uma valorização do imóvel e a gente já teve um feedback positivo deles que tá funcionando, sabe? Imagina você entrar naquele, como é que se chama quando você entra numa casa, casa modelo, acho. Sei que tipo, que tem muito isso construtora capital, isso. Que ela tinha uma casinha ali naquela avenida principal, perto do... A Silvercop tem uma também. Do shopping Manauara. Exatamente. Então, a gente faz para eles, trabalha com eles e valoriza muito o ambiente, sabe? A tecnologia é algo que a gente tem que se ligar mais a aprender mais sobre a tecnologia, muito pelo fato de que ela não é só... Por exemplo, a gente pensa que a tecnologia ela só é o celular. Quando a gente pensa em tecnologia, acho que a primeira coisa que a gente pensa é no celular. Mas ela é muito ampla, sabe? A oportunidade que ela pode ter na sua vida é gigantesca. Principalmente na nossa empresa, foi uma coisa muito boa que abriu muitas portas, tanto para a questão financeira, né? Mas também para a questão de liderança empresarial, de conhecimento, né? E foi uma coisa que a gente conseguiu. Por que eu falo em liderança? Pelo fato de que, tendo mais cliente, você tem a questão de se tornar mais maduro para lidar com aquela situação. Se você não tem maturidade para lidar com 1, 2, 3 ou 4 clientes, você não vai ter maturidade para lidar com 50, 55 clientes ao mês, cara. Essa é a grande realidade. E é muito cliente, hein? Bastante. Para 50, eu imagino. E Matias, cara, eu imagino assim, tu falando da empresa, né, que hoje você está à frente, a gente sente, né, o amor que você tem, a dedicação, né, isso eu tenho observado, né, e isso eu falo porque a empresa hoje, a Hagley, né, a gente, cara, faz cada projeto é por amor. Como se fosse o nosso. Exatamente. Mas ali a gente teve um projeto que a gente lembra até hoje, né? Que imagina que para você tenha sido... Não vou dizer que os demais não tenha tido nenhum valor, mas um específico foi, poxa, eu lutei aquele projeto ali, de aquele cliente. Me diga um específico aqui que você diz, cara, esse aqui
foi um desafio para mim conseguir e hoje eu lembro como se fosse hoje dele. Tem um cliente que eu nem gosto muito de lembrar, porque não tem boa lembrança do ano, porque foram 2 semanas, cara, foram 2 semanas batalhando na casa dele, já, a esposa dele já tava bem chateada, só que era um desafio muito grande na época, era um trilho com curva, motorizado, ou seja, faziam ruas. Rapaz, aí é desafio, meu amigo. Uma coisa é o retinho, outra coisa é a curva. E aí a estrutura da casa não ajudava, porque era um pouco torta e precisava ser bem nivelado. Mas, claro, um cliente não tem que entender, né? Principalmente quando você coloca um defeito na residência dele. Mas, assim, esse foi um grande desafio para nossa vida. Nós finalizamos, eu comecei todas as idas na casa dele, eu estava lá quando começou a dificuldade, mas finalizamos com muita dedicação, principalmente o caráter, porque tem muitas pessoas que começam esse projeto e deixam de mão. Essa é a grande realidade, assim, vê que não vai dar, mas deixa aí. Já abandona o cliente, né? Devolve o dinheiro, essa é a grande realidade de Manaus, tá? E tá acontecendo. Até um rapaz foi preso pelo fato de enganação de... Mas isso aí que tu tá falando, Matias, é algo que quem tá comprando, independente de qual seja o produto, tem que pesquisar a empresa. Né? Exatamente. Cara, não adianta tu ir com cara fundo de quintal. Essa que é a realidade. Se não tiver um caráter, responsabilidade... Tem que dar valor ao seu dinheiro. É verdade. O que você está gastando, investindo, por mais que seja para alguns, né? Ah, é besta. Não, meu amigo. É dinheiro. Você trabalhou para isso. Se você quer, você leva. Coloca o Mas melhor. aí tem que se colocar o melhor para você, para sua família, né? Exatamente. E a questão, aí teve esse projeto, que foi um trilho com curva, esse projeto eu lembro até hoje, cara, eu tenho um pesadelo com isso. Realmente, foi uma dor, esse foi uma dor de cabeça, mas que nós conseguimos finalizar. E agora, mês passado, a gente colocou 6 TCAMers lá no Tudo Bom Ver, parceiro nosso também, lá em Boa Vista, eles abriram lá. Foi um desafio, a gente passou 3 dias, 3 longos dias, queimamos 6 motores motorizados, mas aquela responsabilidade, falei, não, a gente vai... Porque trocaram os motores, cara. Era 220, colocaram 110. Aí lá na nossa fábrica, não, falei, não, vai estar certo, vamos com calma. E aí trocamos motores. Eram persianas assim de 2,50 por 4 metros de altura. Caramba. Então imagina, mas eu estava lá também acompanhando para que tudo ficasse tranquilo. Foi uma dor de cabeça. Por exemplo, na realidade. Os projetos marcantes são aqueles que mais te estressam, né? Essa é a grande realidade. Exatamente. E aí, quando você vai ver o resultado, você fala, mano, esse resultado aqui ficou muito bom, esse resultado ficou muito legal, por mais que tenha dado dor de cabeça. Tem alguns outros também, mas nada tão marcante quanto esses dois. Eu acho que a gente trabalha com alguns hotéis em Manaus, né, também, trocando as cortinas, mas esses dois que deram bastante dor de cabeça foram os projetos que eu vou guardar, digamos, com carinho, mas também com receio de não errar novamente, entendeu? É uma coisa que a gente vai estudar para que o erro acontece. A gente não pode permanecer nele. Mas entregamos e até então, até hoje, estão felizes com o material. Que bom, né, cara? E aí é qualidade, né? Como você fala, né? A qualidade é o que indica a seriedade da empresa, né? Exatamente. Então, vocês não apenas vendem, vocês fazem o acompanhamento. Como eu acho que, como é motorização e também automação, tem aquela questão de manutenção, né? Sim. Que eu não sei se vocês fazem essas manutenções. Fazemos, a gente ainda trabalhamos com manutenção. Por mais que dê uma dor de cabeçazinha, mas a gente ainda pega. É muito pouco, né? Porque a dor de cabeça é um produto bom. É só isso. Criaram um produto que é bom. Quase não quebra. Quase não quebra, né? Claro, tem que saber usar. Se não souber usar, exatamente. o manuseio certo. E, Matias, qual mensagem você dá para aquela pessoa, para aquele cliente que tem um desejo de conhecer vocês, tem um desejo de saber sobre o produto de vocês? Fale um pouco aí diretamente para o pessoal. Falar com você aqui que está assistindo esse podcast maravilhoso. Olha, a gente está... Vou repetir, né? Está 24 anos no mercado, nós somos o rei das cortinas e persianas. Você pode pesquisar cortinas ou cortinas Manaus lá no Instagram, que a gente vai aparecer, né? São as palavras-chave que a gente colocou há muito tempo e ainda continua lá. Mas rei das cortinas e persianas,
né? Trabalhamos com todos os modelos de cortinas e persianas de Manaus. Vamos começar a trabalhar novamente agora com cabeceira, estofado, né? Já estamos abrindo uma fábrica para isso, né? Faça o seu orçamento, constate a gente para a gente fazer o melhor preço para você, sente com a gente, faça o seu projeto conosco, né? Chame o seu arquiteto para ele conversar com a gente, ver os modelos das cortinas e tudo mais. Não tem pressa, cara, nem tem como dificuldade, né? Não procure o mais barato. O mais barato é nós, né? Nós vamos fazer o preço que vai ficar top no seu bolso, né? Às vezes faz aqui é cultural fazer 3 orçamentos. Isso é questão cultural. Isso vem de indústria, tá? Isso é cultural e eu não entendo, porque realmente indústria é necessário pelo fato da licitação, né, licitatório. Mas aí eu puxou para casa. Aí fica naqueles 3 orçamentos. E às vezes você nem conhece. Se quer conhecer o Rei das Cortinas, olha lá no Instagram. Nosso Instagram tem todos os vídeos, todos os modelos de cortinas de persianas. Não tem erro, cara. Você quer acertar nas cortinas de persianas da sua casa, o certo é no Rei das Cortinas de persianas. Você tem o total certeza. Matias, tu acha que as pessoas ainda não conseguem entender sobre as automações das cortinas das persianas? Ainda existe? Porque assim, tem produtos que a gente entrega para o cliente, apresenta, e mesmo assim gera dúvida. Muita dúvida. Tem muita gente que prefere só ficar na motorização. Essa é a grande realidade, né? Elas ficam só na motorização, no abre e fecha no controle realmente, pelo fato de que muita gente ainda, digamos assim, é leigo de querer aprender. Como eu te falei, para a gente querer algo, a gente tem que aprender. As pessoas às vezes deixam de lado querer aprender. Não, vou ficar só na motorização mesmo, subir, descer, tá ótimo e tudo mais. Mas tem uma grande dificuldade, né? Principalmente que tem pessoas também que estão se adaptando à Alexa ou realmente a automação de fala, né? Que a Alexa hoje ela é a mais viável. Digamos, você compra uma Alexa por R$500. Uma automação de fala não é menos de 5 mil. Então, caramba, olha só, olha a diferença. Caro. É muito caro. A automação de fala hoje está aqui em Manaus está bem caro, bem caro. Mas assim, uma diferença. Hoje, com uma simples Alexa, claro que você vai ter que chamar o nome dela toda vez que você quer ver algo, né? Mas com uma simples Alexa você já consegue. Olha a praticidade. Olha a praticidade. Um motor, que hoje está custando lá na nossa empresa R$1.400, um motor de persiana, né? Que é um valor especificamente barato para a facilidade que você vai ter, né? Claro que quanto mais motores vocês colocarem, mais desconto a gente consegue dar no seu orçamento. Mas enfim, você coloca um motor e com muita facilidade você consegue falar com a Alexa e ela rapidamente vai aceitar e vai abrir e descer sua cortina por esse ano. Olha a praticidade que tem, né? Então às vezes as pessoas acabam não querendo aprender e acabam perdendo a praticidade e facilidade de abrir uma coisa com uma só fala. E a tecnologia, né? Ela hoje veio para ser o divisor de águas, né? Então, antigamente, falando aí uns 20 anos atrás, a gente não tinha praticamente isso. Tudo manual, né? Era tudo... Tinha motorização. Isso. Ainda, né? Mas não tinha ainda essa automação e hoje foi bom. Então, casas modernas hoje que são vendidas e, como eu falei, né? Manaus hoje na construção civil tá com tudo. Pronto, tu anda por Manaus é prédio. A gente vai nos condomínios, hoje não tem praticamente terrenos vazios, né? Sim. Hoje todos estão construindo algo. E quando anuncia os lotes, né, que são de residenciais, aí os pessoal vão comprando. E, cara, é um mercado que tem crescido muito. É que nem o pó de gasolina. Em cada canto tem um posto. E drogaria, meu amigo, a pessoa só fica doente se quiser. Porque cada canto da cidade tem uma drogaria. Um do lado do outro ainda. E um do lado do outro. Eu sabia que eu estava estudando uma coisa, eu estudei sobre essa questão, tanto de drogaria e ótica, né? Tu percebe que drogaria e ótica são sempre um do lado do outro, né? Mas isso é uma questão estratégica. É mesmo, né? Exatamente. Ou seja, é mais fácil tu vender o teu produto com uma drogaria um do lado do outro do que, tipo, ter uma drogaria aqui e outra lá. Porque aí se tu tá separado, aqui tu pode vender 0. Uma drogaria do lado do outro, tu vende pelo menos uma. Então é melhor vender pelo menos uma do que nada, né? É basicamente isso. Então é uma questão estratégica, digamos assim, né? Das drogarias e tanto das óticas também. Pô, bacana. E aqui para encerrar, pessoal,
Gostaria de agradecer ao Matias, Daqui. né, por essa conversa. Foi bastante produtiva porque eu aprendi, tá? Eu não sou uma pessoa que é como você falou, tudo que for de interior é a mulher. É a mulher. Joga pra mulher, aí ela que decide, porque se o homem decidir, aí chega lá, não, eu não quero. Aí liga lá pro vendedor, olha, troca aí a persiana, que eu não quero esse tecido. Ah, não quero só aqui, eu quero na parede toda. Não acontece isso, né? Então, assim, pessoal, pra gente foi uma experiência ter essa visão. O Matias aqui é uma empresa, cara, muito forte. Eles são uma empresa muito competitiva no mercado. Vou deixar aqui as redes sociais. Ei, Matias, ó, o primeiro cliente aqui que entrar em contato... Primeiro não, os 15 clientes que entrar em contato aqui com a... Falar que foi Direto com o Matias. Você, quantos por cento de desconto, Matias? Joga o desafio pro pessoal A aí. gente consegue até 12% de desconto. Quanto? 12% Que empresa dá 12, meu amigo? Nem a bemol dá 5%. Ó, o Matias, empresa aqui do comércio, entre em contato com ele. Você que está construindo seu condomínio, você que é o construtor e você que está construindo a sua residência, claro, né? Você quer ter uma residência de excelência e automatizada. Eu vou deixar aqui o contato do Matias. Vocês podem entrar em contato com ele. Vocês pesquisam as redes sociais. Quiser fazer visita também, né, Matias? A gente faz a visita a domicílio. E se o cliente quiser que você vá lá, vocês vão lá também? Vamos lá também, levamos todos os materiais, produtos, cores, modelos. A gente leva tudo lá no conforto do ambiente do cliente. E outra, não se esqueça, vocês não estão comprando para vocês instalar. Se vocês quiserem, não tem problema. Exatamente. Mas eles dão a solução. Isso. Vocês não vão precisar ficar esperando 10, 15 dias não, aqui é de imediato. Então, por isso que eu falo, é uma empresa de excelência, tem um bom líder, entre em contato com eles, né? Gostaríamos de agradecer só para encerrar e obrigado por vocês terem acompanhado até o final, né, desse bate-papo aqui com o Matias. Obrigado, Matias. Claro que é isso. Cara, prazer. Aqui se torna também não só apenas uma entrevista, mas uma parceria entre empresas, Sim, né? Aqui a gente puder agregar para vocês, a gente tá aqui para se somar. Ótimo. Tá bom? Então, muito obrigado e galera, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.